Olá pessoal, sou o professor Flávio Monteiro de Barros, coordenador do curso FMB. Toquei um pouquinho dessa música da minha autoria e no final vou tocar a música por inteiro. Aproveito também a oportunidade para divulgar meu manual de processo civil, que saiu pela editora MB, quem quiser adquirir. É só entrar no site do curso FMB, o livro aborda praticamente todos os assuntos, inclusive procedimentos especiais. E hoje eu estou aqui, tenho a honra de entrevistar aqui um grande advogado e professor aqui da casa, que é o Dr. Ellison, que é um advogado público e que é autor de diversos livros. E nós vamos conversar aqui sobre a nova lei das estatais. Lembrando que as empresas estatais são as empresas públicas e a sociedade de economia mista. E o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, prevê esta lei, né? E, no entanto, só agora que essa lei foi baixada, né? Depois de muitos anos. Tudo bem, professor Ellison? Tudo bem aí? Tudo bem, professor? Olha. Prazer estar aqui com seus alunos, estar aqui no curso. É uma satisfação fazer parte dessa equipe do FMB. E vamos falar um pouquinho sobre essa nova lei, né? Carente... Desde 1988 a gente precisava de uma regulamentação desse artigo da Constituição e somente agora em 2016, Lei 13.303 de 2016, que ela estabelece aí o estatuto jurídico da empresa pública e sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica. Certo. Né? Mas também de prestadora de serviço público, porque a lei disciplina também lá no artigo 1º sobre as empresas públicas e sociedade de economia mista que também prestam serviço público. Ou seja, qual que é o objetivo dessa lei? É regulamentar uma série de disposições e unificar, na verdade, os procedimentos licitatórios. Como é que funcionava até então? Por exemplo, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil licitavam com base na 8666. A Petrobras, por exemplo, tinha um decreto, tem ainda um decreto específico para fazer as suas licitações. Lembrando que a Petrobras é uma sociedade de economia mista, então está abrangida pela lei. Também está abrangida. Banco do Brasil, que é a sociedade de economia mista. Sim, todas essas entidades. E para os 3 níveis, né? Então, União, Estado e Município, as empresas estatais, empresa pública municipal, empresa pública estadual, sociedade de economia mista estaduais, também estão aqui sob a abrangência dessa lei, né? Então essa lei ela estabeleceu novas regras aí para licitação. Então, temos um dos assuntos, né? Um dos assuntos. Para você ter uma ideia, professor, dos 54 artigos, dos 97 artigos, 54 tratam sobre o procedimento de licitação. Ótimo, vamos ver se a licitação realmente precisa moralizar mesmo, né? Então nós precisamos de regras rígidas para a licitação. Então, só para os alunos entenderem, para os nossos alunos entenderem o que essa lei trata, em termos de licitação, ela é muito parecida, o artigo 51 da lei, ele estabelece as fases dessa licitação. E ele é muito parecido com o RDC, né, que é um sistema novo de licitação, regime diferenciado de contratação, né, que é uma legislação recente, e que estabeleceu um procedimento diferenciado para as contratações dos estádios da Copa do Mundo, para as Olimpíadas, Paralimpíadas e também para presídios, contratações tem sido ampliado o RDC. E a nova lei ela estabelece um procedimento semelhante ao RDC, tá. Com modos de disputa aberto, fechado, combinado, né? Enfim, uma grande parcela da lei é para disciplinar sobre procedimento de licitação. Além de, como a gente já vinha conversando, sobre a nomeação dos administradores. É porque há muitas críticas, né? Porque esses administradores das estatais geralmente são políticos que não têm a expertise no assunto, né? O certo seria a nomeação de técnicos, né? Como o próprio ministro Henrique Meirelles deixou bem claro que a prioridade do governo seria nomear técnicos, né? Mas parece que a lei agora obriga, né? Isso, sim, né? Então, a lei ela traz algumas disposições, inclusive, professor, sobre a necessidade de avaliação de desempenho dos administradores. Então, a nomeação ela seguirá caráter e critérios técnicos, tanto é que exclui, por exemplo, nomeação de dirigentes sindicais, nomeação de dirigentes de partido político,
enfim, ela já estabelece uma série de critérios, inclusive ela determina a avaliação de desempenho dos administradores. Tanto é que alguns estatutos, eu creio que a totalidade dos estatutos sociais dessas entidades, eles terão que ser alterados, né? Eles vão ter que se adaptar a essa nova legislação. A lei ele estabelece um prazo de 24 meses para que essas entidades se adaptem à nova legislação, porque abarca função social da empresa pública e da sociedade de economia mista, abarca mandatos, avaliação de desempenho e responsabilidade dos administradores, procedimentos de licitação, instituição e funcionamento dos conselhos de administração dessas entidades, inclusive estabelecendo a participação dos acionistas minoritários também e a sujeição ao regime jurídico das empresas privadas. Enfim, a lei ela trata desses 5 aspectos. Tá? É uma lei muito importante, né? O senhor acha que essa lei em exame de OAB vai passar a ser cobrado alguma coisa dessa lei? Eu entendo que, num primeiro momento, ainda não. Num primeiro momento, assim, que eu digo assim, pequeno, porque nós estamos num exame... O pessoal ainda nem conhece a lei. O pessoal ainda nem conhece, mas creio que isso vai ser cobrado em exame da OAB e também para concurso público. Professor. Principalmente concurso, para quem? Principalmente concurso. Procuradorias, advocacia pública, né? Advocacia pública em geral, né? Procuradores de município, de estado, procurador federal, porque esse agora é o estatuto que rege as empresas públicas sociais. Agora, mas a autarquia, essa lei vai se aplicar a uma autarquia? Não. Não se aplica a autarquia? Não se aplica para autarquias nem para as fundações públicas de direito público. E para a União também não? Não, para as entidades da administração pública direta não se aplica. Só para as entidades da administração pública. Então vai ser uma lei, direta. então, vamos dizer, vai ser importante para concursos públicos, para ser advogado de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Mas eu entendo também, professor, que para procuradores de Estado, para procuradores de município e também procurador da União, sim, por quê? Porque essas entidades fazem parte da administração indireta de um município, fazem parte da administração indireta da União e tem atuação do procurador de Estado. O procurador tem que saber. Né? Tem alguns estados e alguns municípios, né? Você tem os procuradores municipais atuando às vezes nessas entidades. Né? Então, e o senhor já escreveu sobre o assunto, professor? Está preparando algum artigo? Professor, estamos preparando aí um artigo primeiro com os comentários gerais, com as principais mudanças, com os principais enfoques, né? Aquilo que a gente considera como importante, com as críticas também. Eu creio que há sempre aquela preocupação de que para alguns, a lei ela veio para atender, principalmente com relação à nomeação de administradores, os anseios aí das questões da Lava Jato. Né? Mas aí você fazer uma legislação muito rápida, nós temos ali um ou outro dispositivo passível de crítica, de questionamento. Mas, enfim, a legislação está aí, né? Essas entidades vão ter que se adaptar à legislação. Existe um prazo que a lei diz de 24 meses. Né? Eventuais ajustes, evidentemente, eles serão feitos, mas creio que isso aqui em breve já cairá nos exames da OAB, principalmente para quem optar por segunda fase de direito administrativo. Ótimo. Né? Nos exames de segunda fase, eu creio que isso aqui pode ser abordado tranquilamente. Isto porque nós já tivemos abordagem de questões de direito administrativo na segunda fase sobre empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica. Isso já foi abordado em tema de segunda fase. Então, eu acho que numa prova eventual aí, talvez... Podem perguntar, né? Não no próximo exame, mas no outro exame... Tá. Lembrando que nós temos aqui no curso FMB uma excelente segunda fase de direito administrativo, tanto presencial quanto pela internet, que é ministrada pelo professor e grande amigo aqui, o professor Ellison. Muito obrigado, professor. Foi muito proveitosa a tua entrevista e que agora os alunos devem também analisar essa lei, né? Procurar olhar essa lei e todos aguardam ansiosos aí o teu artigo. Publica no site do curso FMB. Sim, professor. Eu é que agradeço. Quero deixar aqui também os meus contatos nas redes sociais. Se quiser saber um pouco mais sobre a lei também no Facebook, Ellison Pereira da Costa. Lá no meu Twitter, @Ellison_Costa, a gente sempre está se falando e vamos publicar sim o artigo, em breve ele será publicado e estará à disposição dos alunos aí. Foi um prazer essa conversa aqui. Eu que agradeço e está convidado para vir novamente aqui. E agora nesse papo descontraído, eu vou tocar aquela música, essa música chama
Vivo Pensando em Você, que é uma música instrumental de minha autoria, que inclusive já gravei num CD. Espero que vocês gostem. É uma música que tem aí alguma conotação sentimental e de música meio que clássica também.